Bom dia, boa tarde, tela errada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores. Foi mal. Foi mal. Não teve mangá essa semana, Nandinho. Essa semana não tem, só semana que vem. Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Mais um vídeo de teorias que a galera tá me mandando pra reagir. Não estou reclamando de jeito nenhum, porque quanto mais vídeos de teoria eu assisto, mais teorias eu consigo criar e mais chances eu tenho de conseguir um Moreno Mitadas. Já que eu estou me inspirando no Guto Mitadas, não é à toa que eu e o Matt estamos organizando também não um PDF, mas uma planilha com todas as teorias que eu tô fazendo nos últimos meses. É Guto Cravadas. Nossa, errei, foi mal. Foi mal. Então, vocês estão avisados. Estão avisados, tá? Quanto mais teoria eu assistir, mais teorias eu sou capaz de montar ou, conectar certos pontos baseado no meu pensamento comparado com o que a pessoa está falando. E hoje estamos vendo um vídeo do Narrativando, né? Let's go, gente, para Dilúvio, o absurdo world building de One Piece. Let's go. Durante muito tempo, eu rejeitei a ideia do Oda ter planejado tudo. Mas se tem uma coisa que ele realmente planejou desde o início, foi o mundo de One Piece afundar. O nível da água abaixou, mas vai subir de novo. Enquanto eu lia o ano, acabei surtando quando percebi as pistas que sempre estiveram na minha cara. Hoje vamos estudar o worldbuilding para mostrar como sim, o Oda planejou o dilúvio desde o início. E ainda vou te responder, de onde a água vai vir? Já te adianto que o Oda mostrou isso na história e você nem percebeu. Ou o Oda planejou tudo ou ele tem uma puta sorte, Ângelo. Tem dicas de que o mundo iria sofrer um dilúvio. Eu acho que a primeira dica que eu consigo lembrar de cabeça foi Water 7, tá? Foi a primeira dica que eu consigo lembrar. Do Iceberg falando que ele ia conseguir realizar o sonho dele de fazer Water 7 flutuar. É a primeira dica. Boa noite, abacaxi. Eu vou usar alguns princípios de worldbuilding para deixar essa teoria mais sólida ainda. Essa foi uma teoria que eu fiz enquanto li o ano, lá pro capítulo 950, 956. Então nada disso aqui deve ser spoilers pra vocês. E eu postei a versão base dessa teoria lá no Twitter horas antes dos spoilers dos capítulos atuais. Tô avisando isso pra mostrar pra vocês que sim, o worldbuilding do Oda é tão bom que você pode chegar nessas conclusões por você mesmo. Quando começamos a planejar uma história, normalmente temos alguns ganchos principais. O protagonista, o tipo de história, onde ela se passa, mas dependendo... Calma, observação, o Naruto não tá nem em Egghead pra fazer essa teoria? Meu Deus. Do tipo de história que você contará, precisamos dar uma atenção extra a algumas coisas. Se você for criar um mundo novo, é importante você ter uma boa noção de como ele funciona. E saber como apresentar isso pro público. Exato. Isso é nos apresentado de forma clara. O mundo é dividido pela headline. Isso é uma coisa que muita gente... E lá vai o Moreno dar patada no Kishimoto de novo. Isso é uma coisa que muita gente reclama do Kishimoto, tá ligado? Ele apresentou um mundo com boas bases, tá? Bem estruturado, mas explorou pouco demais o mundo em si, tá ligado? A história acabou ficando muito limitada, porque o Kishimoto não explorou tanto. Ele faz uma base muito firme, mas quanto menos ele explora, mais as pessoas começaram a perder o interesse. Grande continente circular, e pela Grand Line, um mar circular maluco. Ou seja, temos 4 seções, North Blue, West, South e East. Junto disso, temos as Akumas no Mi, frutas que dão poderes diferenciados para quem as come, mas que tornam o usuário vulnerável à água do mar. Essa é uma definição de mundo bem ampla e que permite ao autor a brincar da forma que ele preferir. Por exemplo, botando algumas ilhas malucas na Grand Line, com climas e geografias variados. Só que é aqui que entramos na genialidade do worldbuilding do Oda. A Grand Line é um mar maluco, ok, e a Headline é um paredão colossal e bem reto até. Esse é o tipo de coisa que você precisa definir bem no início da sua história. Afinal, faz parte integral do mundo. A Headline divide o mundo em 2. É um dos ganchos principais de worldbuilding, e parte essencial de como tudo vai funcionar.
Ou seja, será um ponto que terá investimento grande da criatividade do Oda, porque senão corre o risco de se tornar algo deslocado do próprio mundo. Quando eu vi a headline inicialmente, eu inclusive achei isso. Nossa, que estranho. Parece muito útil à história, entende? Uma parede enorme, enfim. Só que eu pensava que ela me lembrava de algo, mas não conseguia lembrar exatamente do que. Até que um dia, conforme eu li o ano, acabei notando que todos, ou quase todos, castelos pertencentes ao governo mundial, aos nobres que são seus aliados, ou castelos que são ancestrais, estão posicionados em algum tipo de plataforma, seja ela natural ou não. Castelos normalmente se beneficiam de estar em terreno alto, por causa de vantagens estratégicas e militares. Sim. Mas e se tivesse outro motivo aqui? Foi assim que tudo se conectou. Esse diagrama na tela mostra como é a costa de um continente, e acho que aqui você já percebeu, não é? O paredão é igual da headline, mas está totalmente abaixo d'água. É aí que voltamos para os castelos, todos construídos com conhecimento ancestral e todos localizados em elevações massivas, estando protegidos caso o nível da água subisse centenas de metros. Inclusive, a cidade principal de Alabasta também está em cima de uma grande plataforma de terra, que é bem artificial, sendo que eles são uma das ou a única família nobre de Tenryubito que decidiu viver no mundo de baixo. Ou seja, eles têm uma relação melhor com o povo normal, por assim dizer, e provavelmente iriam querer o salvar do dilúvio também, mesmo que não pudessem contar a verdade por medo do caos social. E claro, o próprio castelo de Alabasta também fica em uma enorme plataforma. Headline foi feita para separar as pessoas pelo governo mundial. É uma teoria. Essa é uma teoria. Assim como instituições importantes do governo, tipo Marineford. Esse é o tipo de informação que não pode ser disseminado para o povo, pelo menos da perspectiva dos governantes, porque senão seria impossível controlar eles, afinal, se eles vão morrer de qualquer forma, eles vão morrer lutando. Todos vão querer ir para o local mais alto possível, a headline ou o pico de montanhas, o que mudaria toda a dinâmica social de One Piece e seria muito mais difícil de controlar as pessoas. O que se mistura também... Gente, ele tá usando o mesmo arquivo de áudio que eu uso pra gravar os meus reacts pro mangá, cara. Tem um vídeo no YouTube que é tipo 1 hora de música de One Piece em formato de lo-fi. E eu uso tanto pra gravar os reacts pro mangá de One Piece quanto pro mangá de Jujutsu, tá ligado? Porque as músicas de One Piece me passam uma boa energia e esse lado de lo-fi me ajuda a concentrar pra ler também. Com o Século Perdido e várias outras coisas misteriosas de One Piece. Seria isso um evento cíclico do mundo de One Piece que sempre aconteceu ou uma calamidade recente, talvez no Século Perdido, que deu início a essa situação? Uma pessoa cética pode até perguntar, pô, isso não pode ser uma coincidência? Sim, mas eu acho que não é, pelos elementos que falamos mais cedo. Essa é parte integral do mundo de One Piece, e desde capítulos antigos esses elementos eram apresentados, mas ninguém percebia. Por isso, pra mim, o nível da água de One Piece abaixou drasticamente de alguma forma. O mais louco é que o Oda já tinha nos dado algumas dicas de que é possível que o nível da água suba em One Piece, lá em Water 7 com a Aqua Laguna. Tanto é que a cidade também tem a mesma estrutura dos castelos. E acho que a outra maior prova de que o nível da água em One Piece já esteve alto, ou que pelo menos vai voltar a subir, Longland? é Noa, a grande arca da Ilha dos Homens Peixe, que é basicamente do tamanho de uma ilha inteira. Percebe como durante vários e vários capítulos, do início da história até o 956, tudo se manteve consistente? E provavelmente vocês já viram várias revelações que eu ainda vou ler. Então, pra me ajudar a continuar nessa jornada, dá like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder. Dá like nesse react aí também, ô vagabundo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal também no YouTube. De One Piece, como a headline, a forma que o mar funciona, até elementos mais escondidos como os castelos e pontos relevantes na história, tipo a Aqua Laguna e a Arca. Esses vários elementos vão apontando para uma mesma direção, dando mais certeza que o gancho principal do mundo de One Piece em relação à forma que ele deveria funcionar envolve a dinâmica do nível da água subir e descer. Mas quando o nível da água desce, para onde a água vai? Pois é, essa é uma ótima pergunta, e uma que o Oda teria que ter respondido para criar a dinâmica desse mundo. Afinal, não tem como ele falar que a água desceu e não dizer para onde. Quando estamos criando mundos, é normal que deixemos alguns elementos em aberto, ou tenhamos alguma ideia vaga da resposta, que vai ser melhor trabalhada depois. São as consequências das nossas decisões primárias. Por exemplo, em histórias de super-herói, se as pessoas podem nascer mutantes, como isso afetaria a sociedade? Essas são as perguntas que fazemos para ver se conseguimos realmente construir o mundo com as ideias que tivemos. Algumas histórias conseguem se safar sem responder diversos elementos, pois acabam se focando em outras coisas bem específicas. Mas o gostinho de quero mais continua, por isso muitas teorias são feitas sobre esses assuntos. O espectador vai se questionar eventualmente sobre isso.
E dependendo do Ângelo. nível de importância que esses elementos têm na trama principal, vamos ou não ter essas coisas abordadas eventualmente na história. E aqui em One Piece isso parece ser bem relevante, então precisamos de uma resposta. Se o nível da água baixou, pra onde a água foi? Eu te respondo, pra debaixo da terra. Uou, narrador, como assim? Agora eu quero, Calma, eu quero vou saber explicar, como. Mas para isso é importante entender como esses fenômenos ocorrem no nosso mundo. O nível da água já subiu e desceu várias vezes durante a história da humanidade. E há mais ou menos 3.000 anos atrás, na época do Younger Dryas, algo fez com que quase toda a neve do mundo derretesse muito rápido. O motivo é desconhecido, mas o fato é que parte da Europa, os Estados Unidos e várias outras partes do mundo estavam debaixo da neve, visto que a última era do gelo aconteceu há mais ou menos 20.000 anos atrás. Sim. E todo esse gelo derreteu, fazendo com que a água do nível do mar subisse rapidamente. Olha só esses mapas de como o mundo era antes. Podemos ver que a Índia afundou quase completamente, assim como várias partes da Oceania. O legal é que a água não subiu gradativamente, mas sim rapidamente. Existem teorias que dizem que esse é o evento progenitor de todos os mitos de dilúvio no mundo, visto que quase todas as culturas possuem um. Assim vimos que a água que chegou tinha que estar em algum lugar antes, no caso, na neve. Não tem como ela surgir do nada, certo? Por isso temos duas possibilidades para a água de One Piece. Ou ela está no espaço, ou debaixo da terra. Afinal, um continente congelado que tivesse gelo suficiente para subir o nível da água de One Piece teria que... Ué? Poder! Ele está tudo que este mundo pode dar a você. Obrigado pelo follow. ser colossal e estaria em todos Eu também os achei mapas. estranho. Por isso, provavelmente, esse não é o caso. Mas como a água foi parar debaixo da terra? Nós já vimos uma das formas. Sim, estou falando de Enies Lobby. O Oda propositalmente nos impede de ver o fundo, e a água cai eternamente lá. E se entrou, tem que sair, né? E já vimos isso acontecendo, mas vamos com calma. Nosso planeta tem algumas camadas, que vão desde a crosta até o núcleo, e uma delas é o manto superior, onde o material viscoso a 100 graus Celsius sempre está em movimento. Ele é um dos responsáveis por gerar efeitos geológicos e magnéticos na Terra. E eu acho... Lembrando, né, o manto, né, ele tem ali a lava, tudo mais, e é justamente, como ele mesmo falou, que tá sempre em movimento esse material, é esse material que faz com que as placas tectônicas se locomovam pelo planeta Terra, tá? Obviamente eu estou falando sobre o nosso universo nesse exato momento, ok? que a água está se misturando com esse material, coisa que inclusive acontece no nosso mundo também, só que aqui estaria rolando em uma escala muito maior e constantemente. E sabe o que aconteceria se esse material fosse perturbado por água constantemente? Diversas reações químicas e muitas perturbações geológicas e magnéticas. Seria essa a explicação para tanta loucura na Grand Line? Ilhas com climas malucos, campos magnéticos instáveis e tudo mais? Talvez a água esteja armazenada lá de forma mais fantástica. Vimos que temos poderes e coisas malucas de One Piece. Lembrando que o próprio campo magnético da Terra não é constante em toda a sua história, tá? O próprio campo magnético da Terra, ele muda... Nossa, eu esqueci o período, tá ligado? A última vez que mudou. Mas o campo magnético da Terra não é o mesmo desde que a Terra se formou, tá? Não é uma constante mudança, tipo, a cada 100 anos em nada. É tipo, a cada, sei lá, 1 milhão de anos. Eu não lembro o número específico agora. Mas é só procurar no Google que você vai achar isso. Essa parada de campo magnético instável não é algo só do universo de One Piece. Obviamente, no universo de One Piece, isso é muito mais exagerado, tá? Mas até mesmo pro nosso universo, pra nossa Terra, existem alguns pontos do planeta Terra que tem falhas magnéticas, tá? Procura no Google, você vai encontrar, tá? E não é tipo teoria maluca, não. Tem estudos científicos, tem dados, tem análise, tudo traduzido para o português. Só pesquisa, tá? No universo de One Piece, isso só é exagerado, exacerbado, como eu gosto de falar, né? Eu adoro essa palavra, exacerbar. Mas seguindo. Só que é curioso que já vimos algumas das prováveis consequências da mistura da água com o manto superior, a Knock Upstream. A teoria Olá, do Cricket Shanks. sobre isso é que a água entra em enormes buracos bem profundos que vão sendo aquecidos diretamente pelo manto e vão armazenando pressão até que tudo explode. Ele diz que isso ocorre 5 vezes ao mês em locais diversos. E até onde eu sei, buraco na Terra não se move sozinho, a menos que a água se misture com o manto e gere esses fenômenos.
Só que, por que as knock-up streams só ocorrem na Grand Line? E por que só lá também que tem esse clima e magnetismo maluco se a água entrou no manto todo? Esse podia ser um possível furo na teoria, e quando postei no Twitter, justificava isso de duas formas. 1. One Piece é fantasioso, deve ter algo extra que eu não sei ainda. E 2. Talvez fosse um buraco na teoria, mas mesmo assim, pra onde a água teria ido? Até que eu lembrei de outro elemento importantíssimo de One Piece. A Reverse Mountain, talvez a chave pra esse mistério. Pra ser sincero, eu nunca me convenci com a explicação da Nami sobre como ela funciona, que é a seguinte: cada um dos 4 mares possui uma corrente naquela direção, e ela acaba se concentrando naquele espaço onde o navio passa, enquanto o resto bate na headline e volta. Acho que esse é um ótimo ponto pro Oda usar de Coringa na história. Pensa comigo. Sim, mas se você for parar pra analisar, eu não sei se matematicamente é possível isso, tá? Eu tô indo pra um campo mais de exatas agora, não de geografia e tudo mais. Mas pelo volume de água que tem esse contato com a headline para um canal tão apertado, eu acredito que é possível que esse volume de água tenha pressão o suficiente para conseguir subir a Reverse Mountain, tá? Matematicamente, eu acho que é possível, baseado no volume d'água, já que por teorias já feitas por vários fãs de One Piece, a gente tem que o mundo de One Piece seria 9 vezes maior do que a nossa Terra, tá? Então o volume de água seria muito maior e, por compensação, teria lógica. Na minha mente, eu acho que teria lógica, tá? Se na verdade ela fosse um fenômeno constante de knock-up stream, que ajuda a corrente do mar a subir e devolve toda a água que Enies Lobby e os demais possíveis buracos do mundo sugaram. A diferença de pressão causada por esse fenômeno também ajudaria a justificar porque só a Grand Line tem esses fenômenos bizarros, porque a água seria puxada instantaneamente apenas para a Reverse Mountain. Calma. Física jumpscare. Ah, cara, é o que eu falei, tá ligado? Tem uma lógica. Existe uma lógica se você conseguir fazer o cálculo matemático pelo volume de água, para a água subir naturalmente. Existe uma lógica, tá? Se fizermos, peraí. Vamos com calma. Quanto mais fundo, maior a pressão. Sim, por quê? Porque a água pesa, né? Quanto mais fundo, mais água tem pressionando a água que tem embaixo. Ou seja, vai ter mais peso apertando um volume menor. E, por consequência, a pressão vai aumentando. Se você for procurar fórmulas de cálculo de pressão, você vai saber. Você vai conseguir enxergar isso pela fórmula matemática, tá? E, mano, não sei porque eu tô conseguindo lembrar dessas paradas de física, tá? E eu sou de exatas. Mas isso é assim mesmo, ok? Se fizermos um buraco, a água vai subir até o nível do mar. Porque a pressão aqui embaixo é maior do que a pressão ali em cima. Tem lógica, sim? Mas se adicionarmos uma força extra como o calor e a pressão lá embaixo, a água pode acabar sendo expulsa. Sim. Sim. Seja o calor gerado pelo manto. Porque, lembrando, nenhum tipo de energia é criado do nada. Todo tipo de energia é convertido em outro tipo de energia, tá? A energia térmica gerada pelo calor do manto, combinado com a pressão da água lá embaixo, pode aumentar a energia cinética da água para subir. Meu Deus! Tem lógica pra caramba! Tem muita lógica matemática isso aqui. Meu Deus do céu, muito obrigado por me fazer uma pessoa de exatas e não de humanas, nem de biológicas. Foi para esses momentos que Deus me fez de exatas. Obrigado, Senhor. Obrigado.
A diferença de pressão e vários outros fenômenos fariam com que a água fosse diretamente para lá. E esse movimento intenso e constante... Não, gente, eu não tenho nada contra pessoas de humanas nem de biológicas, tá? É porque ser uma pessoa de exatas te ajuda a entender, pode te ajudar a entender coisas de todas as áreas, tá? Não é à toa que tem vários cursos de ensino superior, tá? Faculdade, de cursos de humanas que tem matérias básicas de matemática, tem matérias biológicas que tem matérias também de exatas, tá ligado? A matemática te ajuda a entender tudo, todos os ramos, se você souber como empregar ela, tá? Não vou dizer que são todos, mas várias outras ciências. A matemática vai te ajudar. E até mesmo em One Piece ela tá me ajudando, que isso? Pra lá. E esse movimento intenso e constante poderia até causar algum tipo de modificação estável no manto, visto que o contato constante com a água o solidificaria, criando meio que um túnel. E com o manto solidificado, criando esse tubo, por assim dizer, ou cano, teríamos uma área sem estabilidades ao redor. Isso mesmo, o Calm Belt, formado exatamente pelo campo eletromagnético que tem ali, que seria meio que um campo de força, igual a própria Terra tem. Calma aí, agora, eu pensei que o que estava escrito no texto era a mesma coisa que ele estava falando, mas eu percebi que não é. Deixa eu ver de novo. A diferença de pressão e vários outros fenômenos fariam a energia que move o sistema viria dessa fonte externa. Que a água fosse diretamente para lá. E esse movimento inteiro... Fiz esse incrível diagrama no Twitter. A água constante esfria o manto superior, criando um tubo. Peraí. Reverse Mountain. Diferença de pressão suga a água que está embaixo da terra. Tá? N-Slob e mais outras fontes de água abastecem com água, criando um ciclo eterno. Certo? A água constante esfria o manto superior, criando um tubo. A parte inferior ainda recebe o manto, criando a mistura que gera instabilidade da Grand Line. Mas as laterais superiores esfriam pelo contato com a água e se unem ao chão do oceano, gerando uma zona sem essa mistura caótica que remove os efeitos geológicos e magnéticos, é o Calm Belt. Tenso e constante poderia até causar algum tipo de modificação estável no manto, visto que o contato constante com a água o solidificaria, criando meio que um túnel. E com o manto solidificado, criando esse tubo, por assim dizer, ou cano, teríamos uma área sem estabilidades ao redor. Isso mesmo, o Calm Belt, formado exatamente pelo campo eletromagnético que tem ali, que seria meio que um campo de força, igual a própria Terra tem, um campo eletromagnético que impede as ondas solares de baterem diretamente aqui. Ou seja, parte do magma solidificado pela constante passagem de água iria impedir que esse efeito se disseminasse para o resto do globo e ficasse só ali na Grand Line. E essa parte superior do tubo ou do cano também ajudaria a manter o campo eletromagnético ali, criando esse campo de força na Grand Line e criando os Calm Belts. Esse fenômeno também daria mais explicações do porquê as Knock-Up Streams só acontecem na Grand Line e sempre estão mudando de lugar. Que seria a água vai sendo sugada junto do manto, que é mais pesado e conforme o tempo passa, ele pode se acumular em certas partes, gerando esses grandes buracos que acumulam água e pressão. Ok, a água está debaixo da terra e a Reverse Mountain joga ela de volta para o mar. Mas e o dilúvio, como é que vai acontecer? Eu tô no capítulo 956, então não tenho todas as informações, só tenho esse meu chute, mas é um chute guiado. Tudo que eu falei aqui foi baseado em elementos de macro world building, percebeu? Eu não usei pequenos detalhes, mas sim grandes referências do próprio mundo, fenômenos colossais que moldam a realidade da história. É uma teoria feita pensando de forma mais narrativa, por assim dizer, levando em consideração a forma que o autor possivelmente fez a história e as consequências lógicas de trabalhar certas premissas essenciais para a obra. Então, minha conclusão sobre o dilúvio vai seguir a mesma lógica. Eu acho que de alguma forma a água vai parar de escorrer para debaixo da terra. Talvez Enies Lobby será tapada de alguma forma, ou o fluxo de água e magma será impedido debaixo da terra, não sei. Isso faria com que parte da água fosse expelida pela Reverse Mountain e a outra fosse convertida para o ciclo de hidrogênio. Senhoras e senhores, ele fez essa teoria no capítulo 1956. A gente que tá no semanal. Calma. E se o fenômeno que vai ser responsável por fazer essa disrupção
no equilíbrio do planeta de One Piece foi a destruição de Lulusia. E se? Porque a gente teve, tanto visualmente no mangá quanto no anime, o pós-destruição através da Mother Flame. O que a impressão que me deu foi que criou-se um buraco muito semelhante ao buraco de Enies Lobby. Várias pessoas pensaram nisso. Várias pessoas, não só eu, mas várias pessoas na internet acharam que, visualmente falando, o buraco que foi criado pela destruição da Mother Flame em Lulusia parece o buraco de... Porque, assim, tendo um buraco a mais, vai ser gerado mais água caindo nesse corredor por baixo do oceano, o que vai aumentar a pressão lá embaixo e, por consequência, vai expelir essa água que tá lá embaixo com mais pressão pra cima. Meu Deus! Meu Deus! Ah! E se o que gerou o primeiro dilúvio foi a arma ancestral que foi usada para criar o buraco de Enies Lobby? Ai, como é bom ser fã de teoria, meu Deus. Ai, anos sendo uma pessoa apaixonada por histórias e não por lutinhas estão sendo compensados nos meus últimos 18 meses, desde que eu comecei a ler essa bagaça. Não é à toa que, tipo, quando houve a destruição de Lulusia, o nível do mar aumentou um pouco, né? Houve tsunamis em alguns reinos, tá ligado? O nível da água do mar subiu por um tempo. E foi escrito isso no mangá. A verdade é que o Oda vai meter o louco e Mu tem a logia da água e ele que vai meter o louco no mundo. Então, eu já falei sobre a logia, a fruta que eu acho... Não sei se seria a fruta, mas a habilidade que Mu tem, tá? Não é essa. Pra mim, quem tem essa capacidade fisiológica ou por Akuma no Mi seria o Dragon, tá? Porque a minha teoria e a teoria de muitas pessoas é de que o Dragon tem uma Akuma no Mi que controla o clima, a tempestade, tá ligado? Ele seria como se fosse a Ororo de X-Men. Ele não controla necessariamente a água. A fruta dele não é uma logia de água. Eu acho que seria uma Zoan mítica de alguma lenda que o Oda tá se inspirando, tá? De alguma divindade do passado, de mitologias do passado, seja japonesa, chinesa, de alguma mitologia específica que manipule o clima no geral, tá? Ele poderia fazer isso. Eu não acho que Mu faria isso, não. Pra mim, Imu tem alguma habilidade relacionada a reescrever história. Como se fosse algo semelhante ao que a Purin tem, tá? A fruta dela. Só que pra realmente reescrever a história. No começo do anime, Logia é quebrado. Atualmente, Zoan é quebrado. Zoan Mítica é quebrado. Zoan Mítica. Logia não. Zoan Mítica. E desde o primeiro aparecimento de uma Zoan Mítica, eu já tinha essa noção que poderia fazer estragos. E quando a gente teve Nika, eu falei, é negócio que vai, tipo, mudar tudo, abalar tudo. Sendo decomposta em vários elementos químicos que eventualmente voltariam para a superfície. Só que seria uma quantidade enorme de água passando por esse processo. Ou seja, teríamos um vulcão de água na Reverse Mountain e provavelmente um aumento exponencial de tempestades, gerando uma situação bem bíblica na verdade, não é? Assim aconteceria o dilúvio, e a grande arca Noah está esperando seus tripulantes.
Agora, como o buraco de Enies Lobby abriu, como a Reverse Mountain e o túnel se formaram originalmente, já são outras perguntas que eu não sou capaz de responder. Existem algumas outras teorias sobre o mundo parar de girar, ou o fato do mundo de One Piece nunca ter girado para começo de conversa. E eu acho isso complicado. Tudo bem, pode ser uma carta na manga do Oda, mas é uma explicação absurdamente drástica para coisas que se conectam de forma mais fácil. É a famosa navalha de Okan, a teoria mais simples é provavelmente a correta. E eu digo isso depois de falar essa loucura toda aqui, né? Mas pensa, o mundo parar de girar é algo muito mais drástico. O mundo nunca ter girado também nos daria outros problemas. Mas quem sabe não tem dicas na história sobre isso que eu nunca prestei atenção. Mas eu pessoalmente Ou que você não chegou ainda, meu parça. necessário para justificar essas coisas. Várias Não, outras Vitor, não regras li. da física teriam que ser modificadas para isso. E tudo bem, é One Piece, é um mangá, é um shonen. Mas vendo como o Oda trata tanta coisa com carinho, eu não acho que vai ser o caso. Fora Tá, eu só tava esperando ele fazer uma pausa no texto dele pra eu não perder o raciocínio. Pluton é, pelo que parece, um barco de guerra por carpinteiros que passam um para outro. Não, então... Talvez sim, tá? Agora... E aí, Leozinho, chegou no momento em que a gente tá falando sobre teorias do semanal, tipo, relacionadas ao capítulo semanal de One Piece, tá? Então, caso você não queira tomar spoiler do que foi lançado no meu 113, recomendo que você saia da live por mais uns 10 minutinhos, tá? Porque vai ter mais 10 minutinhos aqui de papo, e aí daqui a 10 minutos você volta. Calma, é que eu não quero estragar experiência de ninguém com spoiler, tá ligado? Ai, cara. Me dá 10 minutinhos e você volta, Léo. Segura aí, meu amigo. Matt, Zona Mítica são quase 2 em 1, tá ligado? Porque são... a pessoa pode ter poderes de uma divindade, tá ligado? De uma mitologia, né? E ao mesmo tempo, se essa divindade tiver habilidades que controlam o clima, que controlam alguma coisa, como o próprio caso da fruta do Yamato, essa pessoa também vai ter essas habilidades. Só falta o Júlio chegar. Meu Deus do céu, tomara que o Júlio não chegue. Fora que isso se conecta com alguns outros mistérios da história e com que o governo mundial provavelmente tá escondendo. Afinal, o Doflamingo fala sobre um grande segredo que pode abalar a estrutura do mundo. E o fato do mundo ter um ciclo de água que sobe e desce drasticamente é um baita segredo. Mudaria completamente a forma que a sociedade é controlada e até porque o Doflamingo é de uma família de Tenryubitos, correto? Ou seja, ele pode ter adquirido esse tipo de conhecimento nas aulas quando ele era criança, ou usou, já mais velho, o sangue real que ele tem para conseguir essas informações com algum outro Tenryubito, tá ligado? Ou, sei lá, ter contato com algum dos Guruseis. Tem toda a lógica do mundo o Doflamingo saber dessa. E ter sido essa revelação de que o mundo vai afundar no mar, essa revelação, esse segredo, ser o que ele falou naquela cena lá do Oreverie, que pra mim é um dos pontos altos de One Piece, tá? Meu Deus, Júlio! Júlio, sai daqui, Júlio! Pelo amor de Deus, Júlio! Daqui a 10 minutos você volta, Júlio! Por favor, sai daqui! Eu não quero estragar a sua experiência! Ai, meu Deus do céu! Vai embora, Júlio, vai embora. Daqui a 10 minutos você volta. Como ela age. Fora que a gente nem falou das referências do Oda, como a viagem pro centro da Terra, que pode nos dar algumas outras pistas. Mas eu não vou entrar nisso aqui. E mesmo que isso aqui esteja errado ou incompleto de alguma forma, que provavelmente vai estar, é bem legal ver como o próprio mundo de One Piece se justifica. O Oda não precisa tirar nada da cartola, já tá tudo aqui. Se eu fizer essas conexões, ele também ia conseguir fazer facilmente. E eu acho que a maioria das pessoas iria aceitar muito bem isso aqui. Esse vídeo foi um exercício de análise de world building, pensando o que podemos fazer para criar um mundo vivo e conectado a partir de grandes ganchos que compõem o cenário da história. E é pensar nessas consequências que gera mundos realmente interessantes, que se destacam de outros que são apenas um mundo medieval genérico. Existem também teorias e evidências muito fortes sobre a mudança dos polos do mundo de One Piece,
Mas eu não vou entrar nesse buraco de minhoca não, preciso terminar de ler. Não tem como eu me atualizar Importante. em décadas de teorias, mas fazer as minhas, eu acho que dá. Talvez combine com o que outras pessoas mais conhecedoras do assunto já falaram, e eu possa ajudar com uma perspectiva mais técnica. Por tudo que falamos aqui, creio que boa parte disso tenha sido pensado pelo Oda desde o início da história. Isso mostra realmente como o mundo de One Piece é diferenciado, assim como a obra toda, pra falar a verdade. Pensar isso tudo aqui foi muito divertido pra mim, afinal, eu trabalho com isso, e fazer worldbuilding em sistemas de poder é uma das coisas que eu mais gosto. E ver como o Oda implementa tudo isso na história é uma aula em forma de mangá. Desde coisas grandes como que comentamos até as pequenas, tipo Momosuke Zou e a incongruência temporal que vemos, dele falando que conheceu o Roger, mesmo ele tendo uns 8 anos, enquanto o Roger morreu há mais de 20. Sinceramente, eu nem percebi isso enquanto lia, já que eu tava focado em outros elementos, mas pensar que esse tipo de dica e planejamento pode estar em vários locais da obra até me dá o pensamento e a vontade perigosa de reler One Piece depois. Tamo na reta final das análises de One Piece aqui no canal. Meu brother, Então você like, entendeu porque entendeu agora, gente, teoria. por que eu tô reassistindo One Piece? Iguais ou diferentes da galera aí. Boa noite, Se quiser Ale. ver vídeo antecipado e ter vários outros benefícios, apoia a partir de R$5. Falou! E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Ah, Gabriel cara. Cavalcante, Na moral, gente. Na moral, galera. Que coisa maravilhosa, tá? Que coisa linda. Que coisa perfeita. Que coisa incrível. Que bebezinho delicioso que é esse vídeo, tá ligado? Ah. Lembra quando os anjos de Supernatural tentaram matar a irmã de Deus? Então, Vitor, foi nessa temporada que eu desisti de Supernatural. Se eu tivesse me inscrever no canal, eu não vou me inscrever no canal justamente porque eu posso tomar spoilers. Qualquer canal que pode me dar spoilers de One Piece, ou seja, de qualquer outro mangá, que eu não quero tomar spoilers, eu não me inscrevo. Eu só assisto os vídeos que a galera me recomenda. Como é o próprio caso do Mangake, tá ligado? Do Evandro Fusari. Adoro ele, adoro os vídeos dele, mas eu não sou inscrito no canal dele, porque eu não quero tomar spoiler, tá ligado? Eu só leio o mangá de One Piece quando sai no Manga Plus. Calma aí, Matt. E também eu tô muito atrasado no mangá de Jujutsu, tá ligado? Então, canais que eu gosto muito e que eu não estou inscrito é por causa disso, tá? Não só mando as análises narrativas de arcos do Narras, pois a maior parte deles tem mais de 20 minutos. Então, Matt, eu sigo um criador de conteúdo no TikTok que é Fernando alguma coisa, esqueci o sobrenome agora dele, que um carequinha. Crítico de cinema, tá? Que começou a assistir One Piece por influência dos amigos dele, porque ele ficava muito deslocado em algumas conversas que os amigos deles tinham sobre One Piece e que eles também incentivavam muito ele a assistir. Cara, ele posta um vídeo dando análise dele para cada 10 episódios. Só que cada vídeo demora coisa de 1 mês para sair. Porque ele é muito técnico. Ele presta muita atenção. Ele faz um roteiro, tipo, mega detalhado, tá ligado? E ali, o final de Alabasta, ele postou 2 vídeos de 10 minutos no TikTok. Vocês têm noção do que é isso, gente? Um crítico de cinema fez 2 vídeos de 10 minutos sobre o final de Alabasta. Esse é o nível de detalhe que o cara pega. E eu assisto como? Em todos os seus mínimos detalhes. Só de cabeça eu consigo deixar em mais de 10 coisas que o Oda ainda não respondeu e não vai responder abacaxi. Cara, você se esqueceu do que o Oda anunciou. E aí, Izzy, tudo bom? Você se esqueceu que o Oda anunciou alguns meses atrás, pô? Quando o Oda acabou o ano, ele falou, gente, 1 mês de pausa do mangá, tá? E ele ficou 1 mês sem postar mangá. Porque juntou ele e todos os assistentes dele pra relerem tudo o que ele escreveu sobre One Piece até hoje, pra pegar todas as pontas soltas que ele não tinha explicado ainda, pra não deixar de explicar. Ok? Eu não acho que o Oda vai deixar muita ponta solta aberta, cara. Eu acho que ele vai acabar deixando uma ou outra ponta solta, sem explicar. Mas duvido que passe de 5. Duvido. Ele não responder nada sobre o David Jones até agora é um dos motivos da minha irritação. Então, ô Ângelo. Cara,
Eu já falei sobre isso. O pior é que eu já esqueci. O Matt que anotou. Eu já esqueci o que eu falei. O problema é que o meu cérebro, ele tem uma memória muito falha, tá ligado? E eu preciso de gatilhos psicológicos pra lembrar de certas coisas. Eu preciso de um gatilho ou outro pra lembrar. Mas talvez o David Jones tenha sido... Ah, lembrei. A gente sabe, a gente tem a teoria de que... A teoria feita pelo Vegapunk, não pela gente, né? A teoria feita pelo Vegapunk de que as Akumas no Mi, elas surgiram do desejo humano de ter habilidades, tá ligado? Eu queria poder controlar o fogo. E surgir uma Akuma no Mi que permite ao usuário manipular o fogo, ou se transformar em fogo, como é a Mera no Mi, tá ligado? E coisas do tipo, eu sei, deve ser estranho, tá ligado? Gente, imagina a pessoa que desejou ser uma jaqueta. Gente, imagina a pessoa que desejou ser uma jaqueta. Talvez seja por isso que acabou a enrolação em Egghead. Não é que acabou a enrolação, cara. O próprio Oda também falou quando acabou o ano que Egghead seria o começo da saga final, pô. A gente tem depois de Egghead no máximo 4, 5 arcos até One Piece acabar. Tá? Era no mínimo um pervertido olhando a mina gostosa passando. Não, se você tirar o lado da zoeira, tem essa lógica, Kakashi, que ao invés da pessoa desejar ser uma jaqueta, ele desejou ter uma jaqueta tão desesperadamente que a fruta da jaqueta surgiu. Quem iria desejar... Não, ser um castelo humano tem muita lógica, porque você vai conseguir se proteger e proteger a sua família, tá ligado? Pode ser, tipo, uma pessoa normal que viu um reino sendo destruído... e a família real desse reino ter ficado protegida no seu castelo lá em cima, tá ligado? E ele ser um dos poucos sobreviventes da plebe desse reino. Tem lógica. Quem iria desejar ser um castelo... Ah, tá, não, já li. E aí, tipo, a minha teoria é essa, tá? De que David Jones talvez tenha sido a primeira pessoa que conseguiu ou fez a primeira Akuma no Mi surgir, ou que comeu a primeira Akuma no Mi. Porque todas as lendas relacionadas a David Jones no universo de One Piece falam que ele foi amaldiçoado pelos deuses e foi condenado a vagar no fundo do oceano. Uma parada assim. Então, talvez seja essa. Agora que parei pra pensar, será que a fruta do humano surgiu apenas por causa do Chopper, sendo assim uma das frutas mais recentes a surgir? E isso a gente só vai saber quando o Oda der a certeza pra gente de como surgiram as Akumas no Mi. A gente tem a teoria do Vegapunk. Eu estou assumindo... pela inteligência que o Vegapunk tem, de que essa teoria já é uma resposta que o Oda tá dando pra gente. Mas pode ser que a real origem das Akumas no Mi apareça pra gente mais pra frente. Ô, Easy, a fila hoje já tá fechada, cara, e só tem vídeo longo pra caralho. Hoje a gente vai passar de meia-noite com certeza, tá? Confiar no velho caduco, porque não... Então, confiar no velho caduco que é a pessoa mais inteligente que já pisou na face dessa terra. Eu não confio em qualquer velho caduco. Eu confio no velho caduco que é a pessoa mais inteligente da história do planeta de One Piece. Mas pode ser que, tipo, uma hora ou outra vai mudar. Eu queria ser uma fornalha ambulante igual aquela fruta do filler. Cara, se eu pudesse desejar alguma coisa... eu desejaria ser muito veloz. Eu não desejaria, tipo, conseguir me mover na velocidade da luz. Tá ligado?
Eu acho que eu não pensaria desse jeito. Porque, pra quem não sabe, um dos meus heróis mais favoritos é o Flash. Leozinho, faltam 5 minutos, calma. Ai, ai. Quando vocês falam Vegapunk, automaticamente na minha cabeça me vê brega funk. Oh, meu Deus, ali. Existe a fruta da velocidade, eu não lembro. Mas a fruta do Kizaru, ela... tipo, ela permite o usuário poder se mexer até na velocidade da luz, né? Teoricamente, já que ela é a fruta da luz. Ah... Cara, vamos encerrar o vídeo por aqui? Vamos encerrar o vídeo por aqui, tá ligado? Porque não é nem o ponto do vídeo. Isso que a gente tá conversando. Gente, esse vídeo tem 45 minutos! Esse react tem... Quer dizer, o vídeo tinha 16 minutos, o react tá com 45 minutos! Ah... Meu Deus! Vamos encerrar esse vídeo por aqui, galera? Vocês do YouTube, desculpa, mas é que... Olha, tipo, mil desculpas também pra vocês por eu não fazer vídeos exclusivos sobre teorias minhas, porque como eu falei pra vocês, o meu cérebro, ele funciona de uma forma muito desorganizada, tá? Inclusive minha psicóloga tá suspeitando que eu tenho TDAH, eu tô fazendo alguns testes e provavelmente eu vou ser diagnosticado com TDAH, tá? Muito tarde, mas provavelmente sim. E não é como eu falei, eu preciso de gatilhos mentais pra pensar em coisas específicas, pra lembrar de coisas que eu já falei ou que eu queria falar, sabe? Então eu prefiro fazer os meus reacts, eu prefiro fazer os meus vídeos de teoria reagindo a vídeos de teoria, tá? Porque eu posso ouvir algo que a pessoa tá falando na teoria dela, junto com pensamentos que eu mesmo tenho, e eu começo a formular teorias. Entendeu? Então, por favor, senhoras e senhores, caso você esteja vendo esse vídeo até o final, eu quero fazer um teste, tá? No YouTube. Escreva a palavra bolhas nos comentários. Agradecido, tá? E lembrando, os outros vídeos onde eu falo sobre teorias minhas de One Piece, ou eu monto teorias na hora, sempre eu deixo na playlist Teorias One Piece, que eu vou deixar também no final desse vídeo, quando esse react for publicado, tá bom? Então, por favor, se vocês querem saber as minhas teorias, assistam esses vídeos, beleza? É isso, vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia, até a próxima e eu fui, tchau, tchau.